Os 5 maiores erros que chegam até mim nas supervisões de caso, de estudos de casos reais de psicólogos, lá do projeto Depressão 360. Hoje a gente vai pensar nas possibilidades que a gente tem quando a gente está atendendo um paciente ou na entrada de um paciente no consultório e a gente está meio confuso com todas as informações que chegam até a gente. Às vezes não chega só o paciente, chega o paciente e a família inteira junto. E a gente precisa estar minimamente organizado para não cometer esses erros. Então vamos lá. Primeiro erro, gente. O primeiro erro é um erro que eu acho que vocês já ouviram bastante eu falando, quem me acompanha. É um erro de não atuar como psicólogo. Não atuar como psicólogo, atua apenas como um terapeuta. Esse é um primeiro erro, gente. Fez isso, já vai começar um processo terapêutico embolado na maioria das vezes. Em alguns casos pode ser que não, porque a pessoa está aberta. Olha só que cliente ou paciente ideal. Aquela pessoa que já sabe do que se trata um processo terapêutico e ela quer se autodesenvolver e ela acha no processo terapêutico um bom caminho para isso. Esse é o paciente maravilhoso, ideal, não é? Que entra ali no nosso consultório e a gente já começa na segunda fase de tratamento psicológico, que é o tratamento terapêutico, psicoterapêutico. E ela já começa ali num bom questionamento, numa boa dialética e o tratamento vai, gente, mas isso aí é 1 em 1 milhão. Né? A maioria dos pacientes que chegam até a gente são pacientes que estão nas últimas, elas estão desesperadas, elas não sabem mais o que fazer, elas não procuram de cara um psicólogo. Uma pessoa que não está em sofrimento muito grande, a última coisa que ela vai pensar é em psicólogo, gente. Então, na maioria das vezes, é assim que procuram a gente. Né? Então, agora, procura a gente nesse estágio e a gente quer entrar de cara num processo terapêutico. A gente quer entrar de cara numa dialética. A gente quer entrar de cara e essa pessoa, ela tá ali com todos os aspectos de saúde envolvidos. Aspectos físicos, aspectos sociais, aspectos psicológicos também. Só que a gente, como profissional de saúde, a gente precisa olhar para todos esses aspectos. A gente não vai atuar diretamente em todos os aspectos, mas a gente vai, digamos, interagir com todos esses aspectos. Então, psicólogo, independentemente da sua abordagem, a gente tem 2 níveis de tratamento. Chega uma pessoa em sofrimento muito forte, muito profundo, é muito importante que a gente enxergue esse indivíduo como um todo, de forma holística. A gente não vai enxergar apenas as questões mentais psicológicas dele. E as áreas que interagem com essa área. Né? Então, nós, como profissionais da área da saúde, a gente é procurado justamente para orientar, para encaminhar, para mostrar todas as possibilidades de tratamento que essa pessoa tem. Não é apenas o terapêutico. Então, ela tem possibilidade de tratamento com médico, psiquiatra, ela tem uma necessidade, às vezes, de um neurologista, ou de um neuropsicólogo, ou de um psicopedagogo. A gente precisa entender, a gente precisa avaliar minimamente, né, de forma global esse paciente. Essa é a primeira etapa, para depois a gente entrar numa segunda etapa de tratamento, é o processo terapêutico, onde a gente também vai explicar como funciona esse processo. Né? Então, se a gente não é um terapeuta apenas, a gente vai precisar atuar como psicólogo, tendo sim algumas ações mais amplas com relação à nossa área. Né? Segundo ponto que pode estar ocasionando uma bagunça e um processo terapêutico ali trancado e difícil e cansativo. Não fazer uma escuta psicológica. Gente, escuta psicológica é diferente de escuta de modo geral. Né? A escuta psicológica, ela tem por base, por trás, né, alguns objetivos específicos. E aí, como é que a gente faz uma escuta psicológica? Né? A escuta psicológica, ela está no nosso processo de avaliação. Né? Dentro do nosso processo de avaliação, já inicia essa escuta psicológica, quando um paciente chega no nosso consultório. E se a gente não escuta ele, né, psicologicamente, a gente tende a julgar. A gente tende a se escandalizar. Isso porque a gente não está tendo uma escuta psicológica. Uma escuta psicológica é muito focada na demanda que está sendo trazida.
Ah, mas eu sou um existencial humanista. Essa pessoa te procurou porque ela está a nível de suicídio? Então, primeiro, uma avaliação olhando todos os aspectos de saúde, não apenas o fenomenológico. O fenomenológico ele vai ser importante no seu processo terapêutico. Ali você não vai lidar com sintoma, não vai lidar com doença, mas essa pessoa já está preparada para esse processo. Já está preparada para esse processo que depende da autorresponsabilidade dela. Agora, por enquanto, essa pessoa está totalmente indefesa, ela está totalmente rendida a uma dor profunda, ela não vai conseguir entrar no processo terapêutico. Então é muito importante que você, como psicólogo, mesmo existencial humanista, saiba fazer uma avaliação psicológica. E a avaliação psicológica, ela avalia todos os aspectos dessa pessoa. E até um existencial humanista que vai lidar apenas com um fenômeno que aparece para a pessoa, ela vai entender que essa pessoa também alguns dos fenômenos que vão aparecer ali, né, no consultório, na hora, né, desse processo que ele vai trazer, também podem estar relacionados a questões fisiológicas. Também pode estar relacionado a questões de adoecimento grave, né, que essa pessoa precisa aprender a lidar. Agora o psicólogo não sabe, porque ele, eu não quero nem saber disso, porque eu sou existencial humanista, eu só vou pensar na teoria, não vou pensar em mais nada da saúde. Não, nós somos profissionais de saúde, a gente precisa pensar em outras áreas. Então, a nossa escuta terapêutica tem que ser uma escuta de acordo com a demanda que a gente está recebendo, né? Ela não pode ser simplesmente aleatória, né? Ela tem que ter um contexto teórico por base, né? Agora vamos lá. Tentar resolver o problema da pessoa, o terceiro ponto. A gente tem uma tendência de tentar resolver o problema. E aí tá ligado a isso. A gente querer aconselhar, dizer o que é bom para ela, dizer o que ela tem que fazer, dizer que isso é importante. Isso é difícil. A psicoeducação, gente, ela tem outros propósitos. Não é dar um monte de faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Não, a gente também precisa de uma linguagem reflexiva para que a gente possa dar o nosso feedback para essas pessoas, né? Essa pessoa traz uma coisa, a gente avaliou muitas problemáticas e a gente explicar do que se trata e como a psicologia ela enxerga essas questões e as possibilidades que essa pessoa tem, é trazer possibilidades, né? Não ser aquela mãe, aquela tia que manda a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, são possibilidades nesse tratamento. Ela vai ter todas as possibilidades? Ela vai querer buscar todas essas possibilidades? Nem sempre. Muitas vezes ela tá ali porque ela quer as possibilidades. Então ela quer tentar de tudo. Mas muitas vezes não. Muitas vezes ela tá ali, mas ela tem um preconceito tão grande com alguma coisa, com um médico, por exemplo, com remédio. Aí não vai querer buscar. E o nosso papel não é obrigar essa pessoa a buscar. É deixar ela ali, diante dessas opções, que ela faça as escolhas e tenha consciência da sua autorresponsabilidade com relação a essas escolhas. O nosso papel não é julgar, é não ficar chateado porque o paciente não foi, é não ficar... A gente não pode se colocar emocionalmente dentro desse processo, né? E isso atrapalha muito o nosso processo terapêutico. Faz com que o paciente não conheça nossos limites de relação. O Carl Roger, ele fala uma coisa interessante, né? Que nós quanto terapeutas, a gente tem emoções, a gente tem, né? E tudo isso está ali dentro. E que a gente seja um ser humano, né? Ali lidando com outro ser humano, isso tem que ser entendido também. Porém, a gente não pode usar isso como barganha ou como, sabe, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. A gente não pode se responsabilizar pelas escolhas dele. Quarto erro que a gente pode cometer, esse é muito comum, viu, gente? Não começar pelas primeiras intervenções. Sejam elas na primeira fase de tratamento, que é aquela fase emergencial, onde a pessoa está ali a nível de suicídio, ela está ali em crises graves e a gente não consegue fazer uma avaliação e a gente entra logo no processo terapêutico. Mas também quando a pessoa já está em fase de processo terapêutico, só que a pessoa começa a falar... E a gente não sabe que intervenção é, e a gente começa a fazer sei lá o quê. Eu vejo muito isso. Tipo assim, a pessoa vai falando, e você vai ouvindo, e não sabe o que tem que fazer. Gente, todas as abordagens têm uma organização. A gente pensa assim, não, a psicanálise... Não, gente, a psicanálise começa com a entrevista preliminar, que pode durar até 6, 9, 1 ano, 9 meses, 1 ano, né? Existe ali, tem técnicas ali dentro, né? As intervenções que tem ali. A escuta flutuante, tem que estudar sobre escuta flutuante. A própria contratransferência, né?
o paciente ele tem que estar ali numa associação livre. Ou seja, existe um processo. A terapia cognitiva é a mesma coisa. Se não começa com o entendimento do processo cognitivo, do modelo cognitivo, se não faz uma conceituação cognitiva, ou seja, não começa nada. Não começa nada. A pessoa fica falando. E às vezes eu recebo assim, eu só ouvi. Mas essa escuta, ela também é uma intervenção. Né? Lembra que a gente falou da escuta? Também é uma intervenção. O que está sendo colhido dessa escuta? Não é escutar e sair depois, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? A escuta da gente não é assim. A nossa escuta, ela tem algumas questões importantes. Quinto ponto, o nosso quinto erro, dentro de um processo terapêutico que está muito bagunçado, que está muito travado, que a gente não está sabendo o que pode estar acontecendo. É não estar aprofundado, não ser conhecedora da nossa abordagem, dos conceitos teóricos da nossa abordagem. Porque senão a gente fica confuso. O psicólogo, quanto mais abordagem teórica ele estudar, mais visão esse psicólogo tem para tratar uma pessoa, para ajudar uma pessoa num processo terapêutico. Mas isso é apenas para o psicólogo, para um processo de intelectualidade, de mente aberta, de possibilidade de pensar no outro. Né? Agora, no processo terapêutico em si, a gente vai ter que ter uma abordagem de base e é essa abordagem que vai guiar a gente. Né? Então, a gente tem que entender como que a minha abordagem olha para esse problema. Como a minha abordagem interage com esse problema nas suas intervenções. Como que a minha abordagem pensa nas possibilidades para essa pessoa. Como minha abordagem enxerga as travas dessa pessoa, as problemáticas dela, as coisas que ela traz ali pra gente. Ou seja, como que a minha abordagem enxerga isso? Né? Como é que eu trabalho dentro da minha abordagem? Então, se a gente não está muito bem afinada na nossa abordagem, é claro que a gente vai ficar muito confuso no processo terapêutico. Então, gente, eu espero que essa reflexão de hoje sirva para que você comece a pontuar aí, isso aqui está acontecendo comigo, tem que resolver esse problema aqui, tem que consertar esse erro aqui, tem que começar a agir de outra forma, tem que começar... Eu espero realmente que tenha ajudado vocês nesse aspecto, tá bom? Então, gente, grande beijo, que bom que vocês gostaram aqui. E tchau, tchau, gente.